Começa agora, Histórias da Igreja, com o professor e historiador Lucas Gesta. Começamos? Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos aqui à nossa estreia do programa Histórias da Igreja, que é o professor Lucas Gesta. Já vai compartilhando esse link aí, mandando para os seus contatos, para o grupo do condomínio, para o grupo do WhatsApp, para todos os grupos, porque a gente vai estrear aqui em alto nível com um dos maiores especialistas em Bíblia hebraica, um dos maiores hebraístas brasileiros e talvez mundiais aqui, o professor Dr. Edson de Faria Francisco. Então já vai preparando aí. Nós vamos começar aqui o nosso programa de História da Igreja semanal, hoje excepcionalmente às 11, mas depois a gente vai mudar esse horário, mas acompanha aí, professor Lucas Gesta nas redes, acompanha as redes do pastor César Cavalcante, da FTB, que você vai ver essas informações. Então, professor Edson, seja bem-vindo, obrigado por você estar aqui hoje, é um prazer, hein? Obrigado, professor Lucas, por esse convite. Estou muito honrado por estar aqui. Espero que nessa nossa conversa seja bastante útil para aqueles que estão vendo esse programa. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu quero, gente, ler para vocês um pouquinho. A apresentação do professor Edson já é um livro, né? Já é um prefácio aqui, um pouquinho do currículo dele, mas só para vocês conhecerem. O professor Edson, ele é graduado em hebraico pela USP, graduado em armênio também pela USP, mestre em língua hebraica, literatura, culturas judaicas pela USP. Ó, tá até difícil de... Vamos lá, mestrado. Doutorado. Mestrado, doutorado em língua hebraica. Pós-doutorado. E pós-doutorado em língua hebraica pela USP. Maravilha, né? Você trabalhou bastante o texto massorético, né? Isso, exatamente. Da pós-graduação, desde o mestrado, doutorado e pós-doutorado, sempre foi sobre os massoretas, a massorá, o texto massorético. Então é o meu grande tema de pós-graduação. Maravilha. E o professor ele tem trabalhado Bíblia hebraica, texto massorético, pré-massorético, mais o quê? Como é que... Fala só um pouquinho mais de pedra. Então, além do texto massorético, lógico, trabalhei bastante em outras coisas também. Lógico, como eu produzi o Manual da Bíblia Hebraica, então eu tive que trabalhar com várias coisas, inclusive o Septuaginta, que é o tema de hoje, por exemplo, o Vulgata, manuscritos do Zejad da Judéia, o Rosto do Mar Morto, por exemplo, entre outras formas textuais da Bíblia. Então, eu tive que ser um pouco polivalente, na verdade. Não podia ficar somente no texto massorético, na Massorá, que é minha especialidade, né? Foi meu trabalho de pós-graduação. Mas tem que expandir um pouco mais o conhecimento, não pode ficar somente nisso, senão fica meio complicado. Como é que foi sua paixão aí pelo hebraico? Como é que isso começou? Bom, Bíblia, começou por aí. Da adolescência, lógico, começou pela Bíblia, foi a primeira coisa. Mas, além da Bíblia, eu queria conhecer também um pouco da história, as línguas originais da Bíblia, por exemplo, me despertou esse interesse. Cultura do Oriente Médio, e assim foi. Então, o interesse pela cultura oriental sempre me atraiu bastante, do Médio Oriental, na verdade, né? Médio Oriental. E as línguas, hebraico, aramaico, grego, armênio também, que foi um interesse que eu também Você se formou em armênio, também, por quê? Como é que você chegou lá? Tem família armênia? Não tenho nada. Eu tenho amigos, o Serpazan, o bispo Narek Berberian, é meu amigo, eu conheço ele pessoalmente, mas interesse também pela cultura do cristianismo oriental também, sempre me interessou, a parte ortodoxa, não tenho nada de ascendência disso, nada, mas me interessou. E foi muito bom estudar o armênio, que mais tarde estudei o grego, ele me ajudou a entender melhor o grego. Armênio ajudou a entender o grego? Exatamente, por impressionante. Porque a base gramatical são línguas indo-europeias, então me ajudou bastante, foi bem interessante o estudo do armênio. E até hoje nunca esqueci. Eu mexo pouco, mas eu sempre
E nos meus livros, alguma coisa, que se eu quiser colocar alguma coisa de Armênia, eu coloco também. Que é muito importante, que a versão armênia ela é uma das principais versões da Septuaginta. É verdade. Surgida antes da Idade Média, um pouco antes da Idade Média. Então ela é muito importante também. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então do nosso tema hoje. Hoje a gente quer falar um pouco sobre Septuaginta. Nós temos pouquíssima coisa no ambiente evangélico geral sobre Septuaginta. Quase absolutamente nada. Eu acho que os textos mais históricos, mais acadêmicos, chegaram de uns 15 anos para cá, né? Como é que é como é que está esse status do estudo da Septuaginta no Brasil? Eu diria assim, não está no zero, diria que não está no zero, você não tem nada em português, tem alguma coisa assim. Assim, temos especialistas, mas não no Brasil, brasileiros, mas não no Brasil, atuando no Brasil, mas fora do Brasil. Tem alguns colegas que atuam fora, na Europa, nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Eu creio que de uns 15 anos para cá, mais ou menos, é que surgem manuais, introduções sobre a Septuaginta em português. Mas são traduções, na verdade, não são textos escritos originalmente em português. Agora, pegando esse gancho, eu e mais 4 colegas brasileiros, nós fizemos uma introdução à Septuaginta. Sim. Que é a Septuaginta, a introdução ao Antigo Testamento grego, que será publicado pela SBB. Vai sair ainda? Vai sair ainda, não é? Mas é inédito. Vai sair ainda. Então, espero que esse ano aqui a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, publique essa introdução. Ela está bem feita, com vários capítulos, cada um pegou uma parte do livro. Eu sou um dos editores, eu e mais o professor Leonardo Pessoa, que ele é professor em Roma. E nós, então, produzimos esse livro, que é uma introdução feita por brasileiros, com bibliografia atualizada, muita coisa diferente, e que não deve em nada às introduções estrangeiras. Não, com certeza. Eu sempre vejo que o pesquisador brasileiro ele faz algo sempre melhor, né? Mais palatável. O pesquisador bom. Sim. Que a gente tem aquela síndrome, brasileiro não é bom, mas quando o brasileiro pega para fazer, ele faz melhor. Não diria que melhor, mas faz bons trabalhos. Ótimos trabalhos de qualidade. Não é assim, só o estrangeiro que faz coisa boa. Não necessariamente. Nós temos muita coisa feita por brasileiros excelentes. E não é porque nível internacional. Não é porque eu estou trazendo o professor Edson aqui não, gente, mas ele é um dos maiores especialistas nacionais e internacionais de Bíblia hebraica e de Massorá. Então, só que assim, a gente tem, é brasileiro, ninguém conhece, não sei o quê, sempre precisa de um nome estrangeiro, sempre precisa de uma coisa importada, sempre precisa fazer tradução, e a gente pode fazer coisa excelente aqui no Brasil. Claro, e vou te contar uma experiência muito importante, com a minha experiência com estudiosos internacionais. Quando eles viram assim, um brasileiro, alguém da América do Sul, brasileiro, estudando uma história assim, nossa, no Brasil não se tem tradição desses estudos. Mas o meu livro, Manual da Bíblia Hebraica, ele foi citado em várias publicações estrangeiras. Que maravilha. Porque eles viram que era um trabalho... Esse aqui? Que é esse aqui, né? Mostra um pouco para o pessoal. Manual da Bíblia Hebraica. Não repare o meu exemplar, porque ele está todo... Ele é de uso. Vida nova, né? Da vida nova, exatamente. Né? Então é um exemplar de muito uso, por isso que ele está todo... Esse é a terceira edição, já tem outra? Não, essa tá na última, né? Isso, é a última edição, de 2008. Então, assim, esse livro aqui, ele circulou fora do Brasil. E com isso eles viram assim, alguém no Brasil teve a capacidade de fazer um livro desse, com essa... Porque tem mais de 700 páginas, então ele é muito denso. Então, foi assim, interessante. Foi uma porta de entrada para o contato e o, digamos, respeito pelos estudiosos internacionais. Isso foi uma coisa muito positiva. Maravilha. Por exemplo, Emanuel Tovo, ele tratou como amigo, por exemplo, Emanuel Tovo, né? E tantos outros, da Massorá, da Crítica Textual, por exemplo, Adrian Schenker, por exemplo, o David Kleines, que produziu o dicionário de hebraico bíblico, hebraico clássico. Não conheci pessoalmente, mas ele quis me conhecer. Então, assim, então foi uma coisa positiva. Então, nós temos capacidade de fazer as coisas muito boas que pode ter um impacto internacional. Mas tem que fazer uma coisa bem feita. Tem que estudar, né? Tem que se formar. Sim, exatamente, tem que fazer isso. Porque hoje em dia as pessoas elas estão muito preguiçosas, né? Mas vamos falar então da Septuaginta.
O que nós temos, né, o que circula, é essa ideia da Septuaginta como uma versão encomendada pelo bibliotecário de Ptolomeu, sendo feita para a comunidade judaica helenista. O que é real, historicamente, que dá para entender da Septuaginta, e o que é só a mitologia? Sim. Então, essa história veio da epístola de Aristeias. Ela foi composta por volta de 130 antes da era cristã, mais ou menos. Que foi uma espécie de propaganda para se usar essa versão, a versão grega do Antigo Testamento. Dos 72 tradutores que o rei Ptolomeu II Filadelfo, por volta de 250 anos da era cristã, teria encomendado essa tradução para o sumo sacerdote Eleazar em Jerusalém, etc. E foi feita lá toda em Alexandria, o Pentateuco. Porque relatos falam só do Pentateuco. E que foi feito em 72 dias, foram comparar todas as cópias, eram todas iguais, etc. Lógico, isso é lenda, é um mito, na verdade. Então, essa história não aconteceu dessa maneira. A Septuaginta, a versão grega do Pentateuco, vou começar por essa. Porque o pessoal acha que a Septuaginta é todo o Antigo Testamento, e originalmente é o Pentateuco. Né? Isso. Começa pela Torá. Exatamente, pela Torá, exatamente. Não foi tudo feito de uma vez só. Essa versão, ela deve ter começado por volta de 250 anos da era cristã. Ela só termina por volta do século I antes. Alguns acham que ela só terminou no século I da era cristã. Então foi cerca de 400 anos de produção dessa versão. Demorou muito. Então foram várias pessoas trabalhando. Só da Torá ou de todo o Antigo Testamento. Exato. A Torá, o Pentateuco, ele surgiu no século III. No 3 mesmo. 3 mesmo, isso. Isso hoje já é certo, então, que pelo menos a Torá traduzida, ela é toda do século III e de um autor ou só daquele mesmo grupo de autores? Alguns acham que o Pentateuco foi feito por 5 tradutores. 5? Apenas 5. Não 72, 70, 72. Mas apenas 5 tradutores. Acho que um pegou um livro. E como surgiu a Septuaginta lá, essa tradução? A própria comunidade judaica de Alexandria, à medida que eles falavam grego, o contato com o hebraico era menos, então eles precisavam da Bíblia hebraica para o grego. Então, o que eles começaram a fazer? À medida que eles começavam a ter necessidade dos livros bíblicos, eles faziam a tradução. Então, era paulatina. Só precisa agora do Gênesis, vou fazer a tradução. Precisa agora do Deuteronômio, vou fazer a tradução. Assim por diante. E a própria comunidade judaica que fez isso. Então, não teve chancela de governante egípcio, nada disso. E também era uma espécie de código para regulamentar a própria vida da comunidade judaica e Alexandria, no Egito. Agora, outra coisa também que eu quero falar também aqui, assim, aquela ideia que toda essa versão grega foi feita no Egito, em Alexandria. Não é bem assim. Partes dos livros bíblicos parte foi feita na Judéia, feita lá. Então, nem tudo foi feita no Egito, nem tudo. No Egito, pelo menos, foi a Torá, né? Torá, pelo menos, sim, isso. Começou, isso é verdade. Os demais livros parte na própria Alexandria e parte em Jerusalém, na Judéia. As pessoas também, elas têm mais ou menos a ideia que só tem uma Septuaginta. Tipo, o livro surgiu. Mas a gente tem diversas traduções diferentes, né? Como é que tem conflito, tem parte faltando? Não, aqui assim, não é um texto uniforme exatamente. Mesmo pegando os grandes manuscritos da Septuaginta, feito pelos cristãos, os códices sinaítico, vaticano e alexandrino, eles não são exatamente iguaizinhos. São parecidos, claro, mas existem diferenças entre eles também. Então, assim, o que se percebe é que não é um texto exatamente uniforme, como você pode se pensar, imaginar, não é bem assim. No século I, antes da era cristã, já houve uma espécie de revisão de alguns textos. Por exemplo, Samuel Reis, por exemplo, teve uma revisão. E a gente percebe que várias pessoas fazendo o texto não era exatamente igualzinho, idêntico entre os manuscritos. Isso nunca vai ser. Né? Nunca vai ser mesmo. Então, assim, se a gente pega, por exemplo, manuscritos feitos pelos judeus e manuscritos feitos pelos cristãos, a gente vai ver que haverá algumas diferenças textuais. Isso é algo comum. Tem aquela fala, se eu não me engano, de um rabino da Idade Média, que ele fala que
A Septuaginta, ele compara a tradução, né, da Torá para o grego como a queda de Israel, como se fosse uma idolatria. Por que há esse rompimento, vamos colocar assim, de primeiro um coletivo de judeus durante séculos traduzindo para o grego, ajudando a Bíblia hebraica a ser conhecida no mundo helênico, e depois algo retroativo, um ódio à tradução grega entre os judeus? Essa pergunta é boa, professor Lucas. É interessante. Essa pergunta é muito, muito interessante, muito boa. Quer dizer, é uma versão feita pelos judeus que mais tarde eles rejeitam. Curioso isso. Uma das coisas é porque a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, foi a Bíblia da Igreja Cristã. Uhum. Então, os cristãos, às vezes, fazer uma outra Bíblia grega para eles, uma outra tradução que se poderia pensar, não. Já pegaram o que já existia, a Septuaginta. Então, já está pronto, então vamos usar essa. Então, foi a grande Bíblia da Igreja Cristã primitiva. Então, muito uso dessa versão. E, com o tempo, o judaísmo rabínico ele começa a rejeitar a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e começaram a fazer outras versões gregas, que eles precisavam ainda, né? Mas rejeitavam a Septuaginta e começaram a fazer outras versões, de Áquila, Símaco, Tetocião, entre outras versões. E é diferente da Septuaginta essas? Isso, essas três versões elas tendem a ser mais literal e elas refletem o texto bíblico hebraico que nós temos hoje, que é de tipo massorético. Então você tem uma tradução grega contra Septuaginta, vamos botar assim? Bem contra. Substituta. Uma espécie de substituta. E refletindo mais o texto bíblico hebraico de tipo massorético. De tipo massorético. Isso. A Septuaginta é do texto hebraico, mas não massorético. O judaísmo alexandrino ele é muito alegórico e ele é muito tipológico também. A Septuaginta, ela, na tradução, segue mais algo literal, segue mais alegórico, é misto? Eu acho que talvez seja um pouco misto. Não diria que seja tão literal ou tanto. Uma coisa, professor Lucas, assim, eu sou um especialista em texto massorético, na Massorá. Eu conheço muito da Septuaginta, mas não diria assim que eu seja assim, um especialista no assunto. Então, mas enfim, mas eu consigo falar aquilo que eu sei. Não, tranquilo. Sim. Assim, eu acho que é uma mistura um pouco. Tem partes que são literais, de acordo com a Vorlage da Septuaginta. Vorlage é o modelo que ela serve de base para fazer a tradução. O modelo base para fazer a tradução. Vorlage é uma palavra técnica. Alemão. Alemão, isso. Exato, é alemão. Vorlage. Mas tem partes que são alegóricas. Por exemplo, para indicar, face de Deus, boca de Deus e coisa assim. Eles mudavam, colocavam face de Deus, presença de Deus, por exemplo. Então teve essas coisas, essas modificações também para se adaptar ao mundo helênico. Isso aconteceu também. Sim. Isso aconteceu muito. Inclusive até que influencia as demais traduções da Bíblia. A presença de Deus. Lá no hebraico é a face de Deus. Literalmente, né? As faces de Deus, porque a palavra está no plural lá no hebraico. Mas vira lá prosopon, por exemplo, rosto, e assim por diante, né? Eles usam prosopon. Isso, prosopon. Isso. Que legal. Coisa assim. E algumas passagens, não todas, mas tem passagens lá que se percebe que há certas adaptações para o mundo helênico. Mostra assim, esse Deus semita, ele tem mão, fosse uma estátua grega de um deus grego. Então acho que eles evitavam essa conexão. Parece. Teve isso. Tá bom. A gente tem essa versão produzida por judeus, mas ela foi mais importante, acho que, para o cristianismo do que para o judaísmo, né? Eu diria que sim, a gente sim, ela foi crucial para o cristianismo. Isso é verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. Mas com o tempo, quando os judeus começam a rejeitar, ela se torna relegada ao longo do tempo. Eles começaram a falar que era o dia que ela foi produzida, houve trevas em Israel, foi no dia do bezerro de ouro, por exemplo. Do bezerro de ouro. Coisa desse tipo. Mas isso já é época do Talmud. Século III, século II, III e diante, e com essa visão negativa da Septuaginta. Não era assim antes, mas tornou depois. Mas fundamentalmente por causa que a versão Septuaginta se tornou muito a Bíblia dos cristãos, do cristianismo. Então os judeus queriam
fazer uma espécie de contraponto contra os cristãos. Aí começaram a rejeitar. Circula essa ideia que a Septuaginta ajudaria a formar teologias cristãs que não estariam no original. Até onde isso é verdade? Por exemplo, Davi e a virgem dará luz a um filho. A Septuaginta, aí no hebraico não seria virgem, seria outra coisa. Existe mesmo essa questão, né, do texto da Septuaginta, dos profetas, principalmente traduzidos, favorecer o cristianismo, que seria algo diferente no hebraico? Eu diria assim, é a questão do uso da versão. Que uso foi feito daquela versão, que interpretação foi feita daquela versão. Pegar o Isaías 7,14, lá no texto hebraico, de tipo massorético, tem a palavra alma. Alma seria uma mulher jovem, casada ou não. Casada ou não, mulher jovem. Betulá, em hebraico, é virgem mesmo, a mulher que não teve relações sexuais. Virgem, betulá. Mas lá no Isaías está alma. A questão como foi essa palavra foi traduzida para o grego da Septuaginta, como partenos. É virgem mesmo. Não seria neanis, jovem. Então, assim, a questão aqui, acho que é a questão de como que os cristãos fizeram uso do texto grego. Mas não tem, tipo, igual eu já vi algum tipo de apologia judaica anticristã, os cristãos mexeram na Septuaginta original, entre aspas, para favorecer. Como é que tem... Eu não colocaria assim, não. Não houve assim, modificação dos cristãos para favorecer. Isso não consta. Isso não consta. O texto que eles conheciam, que eles receberam, eles mantiveram e fizeram sua leitura daquele texto. Foi isso que aconteceu. Não há nada que eu saiba de modificação dos cristãos no texto grego da Septuaginta. Isso eu desconheço. Sim. Eu desconheço. No texto que eles conheciam e que receberam, eles mantiveram e fizeram a sua própria leitura. Lá está o partenos, virgem, então aquilo deu aquela ideia do Messias que nasce de mulher virgem, entre outras coisas, né? Então, é questão da interpretação e o uso feito pelos cristãos do texto grego do Antigo Testamento. É mais por aí. Você vai lançar agora o livro sobre a Septuaginta. Fala um pouquinho da importância dela para a gente, para os estudos hoje. Então, uma das coisas importantes é assim, a Septuaginta, ela tem um peso, hoje, se considera que ela tem um peso igual ao texto massorético. Então, hoje, os estudiosos não tem preferência entre um e outro, os dois são iguais, em termos de importância para a Bíblia, para o texto bíblico. O Brasil precisa ter mais fontes, textos sobre essa versão antiga. Nós temos pouca coisa em português. Existe alguma coisa? Nós temos três introduções, duas feitas pela editora Loyola e outra pela Vida Nova. Mas são traduções. E tem uma do Ezequiel Soares. Tem uma introdução feita por brasileiro. Mas é muito pouco. Então, assim, e é a nossa, que eu falei agora há pouco, que vai ser publicada esse ano pela SBB. Então, seria assim, 5 introduções, 5 obras dedicadas a essa versão da Bíblia, que é muito importante. Isso é muito bom, isso é muito positivo, né? Mas, enfim, for comparar com literatura em língua inglesa, por exemplo, francesa, alemã, lógico que nós estamos muito atrás, que é muito pouco. Sim. Mas é alguma coisa. E, pelo menos, assim, existe interesse. É uma coisa assim, o que parece que hoje em dia assim, existe mais interesse pelas editoras, católicas ou protestantes, de publicar esse tipo de livro em português. Isso é algo muito positivo, que antigamente quase não tinha nada sobre isso, era quase inexistente. Né? Mas hoje nós temos alguma coisa, coisas boas, é verdade, mas que precisava ter mais material sobre isso. O protestantismo, ele nasce utilizando os textos receptos e utilizando essa ideia do hebraico como superior. E isso é meio que ensinado sempre. Antigo Testamento tem que ser em hebraico. Se for em outra língua, é adulterado ou é diferente. Isso a gente já vê o Zwinglio fazendo isso lá na Suíça. A gente vê muitos humanistas, né?
Porque na versão do Erasmo e de outros você tinha muito uso da Septuaginta e também uso do hebraico, coisas paralelas, mas depois vai vir uma onda de hebraístas que vão rejeitar a Septuaginta. Lá ali, desde o século XVI. Faz sentido isso? Não, eu já sei que acho que é um desconto, porque eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje da história do texto bíblico, por exemplo, o Rosemar Morto, eles não tinham nada disso. Então, para eles, Septuaginta era uma versão que era tradução, que era muito diferente por N motivos, muito interpretativa, então o texto mesmo, para ser considerado, era o texto hebraico, o texto maçorético, assim por diante. A gente tem que dar um desconto para esses estudiosos do passado. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então, para eles, era o texto hebraico e mais nada. E mais nada. Hoje, não. Hoje, pelo nosso conhecimento, nós sabemos conhecemos muito melhor a história do texto, como foi preservado, como foi transmitido. Então, hoje o juízo é bem diferente. Então, hoje não pode falar assim, o texto maçorético acabou e mais nada. Não. A Septuaginta ela é um testemunho importante de um texto hebraico primitivo e é talvez anterior ao texto maçorético. Então, inclusive, cópias da Septuaginta, não são muitas, foram achadas em Qumran, por exemplo. Então, você vê a importância dessa versão entre os judeus da própria Judéia. Porque a gente acha que só acharam o texto hebraico em Qumran e acharam Septuaginta também, né? Também. Targum, que é a versão em aramaico, alguns textos em hebraico de livros deuterocanônicos, como, por exemplo, Eclesiástico, Tobias, foram achados em Qumran, por exemplo. Fragmentos, na verdade, não livros inteiros, fragmentos. O que mostra que alguns livros deuterocanônicos foram usados pelos judeus. Então, assim, quando se fala de Qumran, pensa assim, lá são todos os textos em hebraico, todos iguais. Não é bem assim, não. É um acervo muito variado. Esse achado desses textos gregos lá em Qumran, eles modificaram, ajudaram a melhorar alguma edição crítica da Septuaginta? Com certeza sim. O que mostra assim, que eram textos assim, anteriores ao texto dos grandes códices da Septuaginta, Vaticano, Alexandrino e Sinaítico, e era um texto que era um pouquinho diferente em relação à Septuaginta feita pelos cristãos. Por exemplo, nesses textos de Qumran, por exemplo, o tetragrama, o nome de Deus, é comum na Septuaginta como Kyrios, que é muito comum nas versões cristãs, lá aparece ou como vertido como letras em paleo-hebraico, interessante isso. O texto é todo grego, só que o tetragrama é em paleo-hebraico. O nome de Deus. Em paleo-hebraico, nem em quadrático, paleo-hebraico. E algumas versões, alguns manuscritos, que está escrito como Iao. Iota, alfa, ômega, Iao. Interessante isso. Alfa e ômega. Parece uma tentativa de uma pronúncia do tetragrama. Iao. Talvez se referia com a pronúncia como Iaho. Iaho. Então, existe aquela questão. Será que essa era a pronúncia do nome de Deus naquela época? Iaho? Aí virou Iao na versão, um dos manuscritos em grego. Essa é uma questão bem interessante. Mas o normal era fazer uma transcrição do tetragrama para letras do paleo-hebraico, o texto grego. Mais tarde, entre os cristãos, virou Kyrios, que ficou comum. Então, o tetragrama entra como Kyrios sempre? Entre os cristãos. Entre os cristãos, sim. Mas lá atrás, entre os judeus, não foi bem assim, não era Kyrios. Porque isso é importante. Quando você chama Cristo de Kyrios, você está chamando ele de Yahvé, né? No cristianismo. Sim, isso é verdade. Que é a mesma palavra para indicar tanto o Deus do Antigo Testamento como o Jesus no Novo Testamento. Kyrios é a palavra. Isso. Muito interessante isso. Tem algumas versões da Septuaginta críticas que são, acho que, editadas desde o século XIX, né? Você pode falar um pouquinho pra gente? Como é que é esse trabalho que para o público leigo, não é só uma tradução, você pegou aqui no grego e tá... Como é que essa montagem? Você faz muito isso aqui na Bíblia hebraica. Fala um pouquinho dessa montagem de um texto crítico. Faz os desafios que o cara tem que fazer. Desde o século XVI, tanto os católicos começaram a produzir as edições da Septuaginta. Geralmente eles se baseavam em um manuscrito importante da Septuaginta. O Códice Vaticano, por exemplo, o Sinaítico, o Alexandrino e assim por diante.
Como esses manuscritos não são inteiros, então eles têm que fazer colagens. Você pega com base o códice alexandrino e as partes faltantes e se completa com o códice sinaítico ou alexandrino, por exemplo. Isso foi uma prática muito comum durante séculos, até o século XIX. Século XX surgem as edições, digamos, críticas, que começam, por exemplo, a edição, por exemplo, do Joseph Ziegler, na Alemanha, 1900 e... não recordo direito. Que ele... Acho que é pré-segunda guerra, né? Isso é. Que ele faz uma espécie de reconstrução do texto da Septuaginta crítico, pegando vários manuscritos, não só os 3 importantes, mas todos, e tentando fazer uma versão da Septuaginta, digamos, primitiva, digamos assim. Então não se pega só um manuscrito apenas como base, mas pega todos os manuscritos conhecidos e faz uma reconstrução de um texto da Septuaginta, digamos, considerado primitivo. A edição do Alfred Hofs, que é muito comum no Brasil, inclusive a SBB ela publica uma edição brasileira disso, não é em português, é grego mesmo. Ele se baseou nos códices sinaítico, alexandrino e vaticano. Essa edição, né? Ele pegou os 3 manuscritos e fez a edição dele crítica. Mas do Ziegler, não. Ele pegou vários manuscritos da Septuaginta, todos, quase 5 mil manuscritos, e fez uma edição crítica. Então a gente tem 5 mil manuscritos, gente? Mais ou menos, Mais ou menos. Porque é sempre interessante esse trabalho, porque você não tem quando a gente fala dos códices que o professor está falando aqui, Vaticano, Sinaítico, são grandes suportes de texto encontrados juntos, né? Distribuídos aí ao longo dos séculos. Vamos botar, fizeram sucesso em determinada igreja, né? Um fez mais para os bizantinos, outros fez mais para os alexandrinos. O de Vaticano não é da igreja de Roma, ela leva para lá no século XV? 15. Né? Ele chega no Vaticano no século XV. É 1400 e... um comerciante veneziano, não lembro direito, que leva para lá. Porque esses manuscritos foram feitos no Egito. No Egito. No século IV, século V, no Egito. Os 3 são do Egito. E chegou na Europa por vários motivos. O Códice Vaticano, ele foi incorporado à Biblioteca Vaticana no século XV. Acho que é 1430, mais ou menos, por aí. E aí esses textos, eles são incompletos e a gente precisa... Não vem assim, né? Falando assim para o público leigo, não é bonitinho assim um livrozinho. Para você montar uma Septuaginta, você precisa ter acesso ou escolher um códice desse e completar, às vezes, com Vulgata, né? Isso era muito comum. Não. O que sobrava... Não, lá Sim. Entre os humanistas, você completava com Vulgata, você completava com qualquer outra coisa, com hebraico, né? E agora, com as edições do século XX, você completa dependendo da proposta. Depende da proposta. Mas é sempre assim. Os grandes códices são a grande referência, a grande fonte para essas edições. Não pode ser as únicas. O Ziegler ele foi mais adiante. Ele veio pegar só os 3 manuscritos que nós comentamos agora. Ele pegou de todos, os 5 mil manuscritos, para fazer a edição dele. Interessante isso. A edição crítica é uma edição, assim, um trabalho assim, penoso, de muitas décadas de pesquisa para fazer isso. É bem complicado. Enquanto que o Hofs pegou só os 3 e fez a edição dele. Mas sempre tem alguma coisa dos outros manuscritos que ele tem que levar em consideração. Por que você escolheu essa leitura e não aquela? Por que esse manuscrito não aquele manuscrito? E assim por diante. Mas seja como for, é um trabalho de colagem, de pesquisa de várias fontes para fazer uma edição crítica. Edição crítica, na verdade. Né? Maravilha. A gente vai dar um intervalinho agora, vamos passar uma mensagem importante para você. A gente está no meio da imersão em hebraico do pastor César Cavalcante e deixa sua pergunta. Eu vou ler alguma pergunta aqui no YouTube dos nossos ouvintes e você já pode aí deixando a sua dúvida, que eu vou sortear aí uma pergunta, vou abrir aqui para a gente ler. Pode colocar, por favor, aí. A imersão começou e você perdeu a primeira aula, né? Vamos lá.
Durante uma semana, começou ontem, segunda-feira, dia 2, e vai terminar sexta-feira, agora, dia 6, está acontecendo a imersão hebraico fácil, onde você alcança a alfabetização, isso é, ler, escrever, pronunciar corretamente, transliterar, do hebraico para o português. E se você, por algum motivo, causa, razão ou circunstância, perdeu a primeira aula, eu quero convocar você a se inscrever agora, exatamente agora. Bom, você já deve passa lá nos meus stories para você ver o que os alunos estão falando a respeito da imersão hebraico fácil. Não precisa ser difícil, não precisa ser demorado, não precisa ser traumático. É óbvio que para uma tradução e tudo mais, você vai precisar de meses, anos de trabalho. Mas para alfabetização é possível ler, escrever, pronunciar corretamente, transliterar a partir da imersão hebraico fácil. Então eu quero convidar você que ainda não fez a sua inscrição. Tem material didático, deixa eu mostrar aqui para você. Tem material didático, tá, da imersão. Ontem nós aprendemos 14 letras. Ontem nós aprendemos 14 consoantes na imersão. E hoje, logo mais às 8 da noite, tem mais aula da imersão hebraico fácil. Então, não perca tempo. Se você se inscrever agora, você já tem acesso à primeira aula dentro da plataforma, tem acesso a material didático, todo o conteúdo, e você vai entrar já na segunda aula, igual todo mundo que participou da aula ontem. Por favor, tem um link aqui no chat, tem um link na descrição do vídeo. É só clicar para se inscrever. Então clica, faça a sua inscrição. Te vejo na imersão daqui a pouquinho, logo mais. Pessoal, voltando aqui, estreia do nosso programa, aproveita aí, já está compartilhando, tem mais de 300 pessoas assistindo aqui ao vivo, quero agradecer aí todos vocês que estão aqui. Vocês não estão vendo o Pastor César hoje porque eu estou aqui, invadiu os estúdios CNF aqui para a gente fazer a nossa estreia, programa Histórias da Igreja. Então, esse programa vai ser sempre voltado a trazer pesquisadores, a trazer doutores, a trazer especialistas em temas que envolvem o cristianismo, tá? A gente está tratando aqui de Septuaginta. E a Septuaginta, na antiguidade, foi a versão mais utilizada pelos cristãos mundialmente. É lógico que a gente tem Peshitta, a gente tem a Vetus Latina, a gente tem a Vulgata, mas a Septuaginta, de longe, em termos de número, de quantidade de igrejas, de alcance, ela é a versão mais usada do Antigo Testamento de longe. Então a Septuaginta, para a história do cristianismo, ela é fundamental. Então a gente está aqui com o professor Edson de Faria Francisco. Eu quero que ele mostre para vocês alguns instrumentos que são fundamentais que ele tem em português, e das obras mais importantes suas é o léxico, né? Exatamente. Esse livro aqui é só o 5º volume, né? Aqui é o 5º. Isso, são quantos? O conjunto são 5 volumes, 4 de tradução, e esse é o 5º é o léxico. Filma aqui para mim ele, por favor. Esse manual aqui gigantesco é só o 5º volume. São 5 volumes do léxico do Antigo Testamento. Não. Perdão. Desculpa. Não, 4 são de tradução, que é esse aqui. Sim. Acho que pode mostrar aqui. Esse aqui são 4. Esse aqui é o volume 4. Esse aqui é o volume 4. Então são 4 de tradução do Antigo Testamento do hebraico, português. 4 volumes. E o 5º volume é o léxico. E o 5º é o léxico. Isso, é um conjunto de 5 volumes, né? 4 tradução e o 5º apenas é o léxico. Dá um zoom aqui para mim, para o pessoal ver um pouquinho por dentro. Isso. Explica um pouquinho o que se trata. Então são todos os vocábulos da Bíblia hebraica colocados aí. O que vocês estão vendo em azul é a tradução.
que inclusive é a tradução que se encontra no ATI, eu vou chamar de ATI, que é o Antigo Testamento Interlinear, hebraico-português, ATI, vou chamar assim. Uma das coisas que o que está lá em escuro, preto, também são outras opções de tradução, geralmente para aquelas palavras que são de difícil tradução, que você tem dúvidas, então eu coloco outras opções de tradução também. Uma das coisas também interessantes aqui também é ver as grafias das palavras. Geralmente, nos dicionários e léxicos, não se coloca as grafias minoritárias, mas nessa obra, todas as grafias das palavras estão registradas nesse léxico aí, de nomes próprios, por exemplo, e assim por diante, de palavras. E além disso, também tem uma espécie de se puder parar aí, por favor? Tem um nome lá, Yeuel, também no meio da imagem. A gente consegue ver lá que existem referências à Septuaginta e à Vulgata também. Então, todos os nomes próprios e topônimos se coloca também, se cita no verbete, como que é essa palavra, esse nome próprio na Septuaginta e na Vulgata. Interessante isso. Então, isso amplia um pouco a discussão de como esses nomes foram traduzidos na Septuaginta e também na Vulgata. Maravilha. Tem muita coisa bem interessante. Vou mostrar também o léxico, porque vocês estão aprendendo aí hebraico com o pastor César, alfabetizando aí de graça essa semana, a imersão que ele está fazendo. Ah, que bom. Alfabetização, ensinando a ler e escrever. E agora vocês vão ter que se virar. Agora vocês têm um grande dicionário aí, ó. Isso aí olha que riqueza. Essa tradução literal, o texto hebraico, e cada palavra em azul é a palavra que está traduzindo em português. Então, segue então palavra por palavra e linha por linha. Lógico que a leitura tem que ser da direita para a esquerda, tá? O homem do Deus, e consolidaram, etc. Então, é uma tradução bem literal, seguindo palavra por palavra do texto bíblico hebraico. Então, é lógico que é uma tradução muito, muito seca, muito, digamos assim, muito dura, mas porque o texto de partida, que é o hebraico, ele é mais importante aqui. Então, existe uma preocupação da palavra em português refletir a palavra hebraica. E nas colunas do meio, então se tem lá, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada e a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, que a pessoa consegue comparar as traduções. Então são 3 traduções, né? A literal e mais 2, digamos, de uso normal. Então é uma obra que foi feita durante uns 12 anos. 12 anos? 12 anos. E muitas obras de referência, muitos dicionários, muitos léxicos, muitas gramáticas. Então, genuinamente, é uma tradução do hebraico mesmo. Não teve nada no meio para fazer essa obra. Maravilha. Perfeito. Isso aqui, não é todo mundo que conhece. Então, gente, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela é editora do Antigo Testamento Interlinear, hebraico-português, ou seja, se você quer ler literalmente o que está no Antigo Testamento, nas melhores fontes, nas melhores traduções, esse dicionário, ele vai te ajudar junto com o léxico, tá? Qualquer passagem do Antigo Testamento. E o bom desses aqui é que você mostra uma amplitude também, às vezes, de diferentes traduções, né? Uma determinada palavra, expressão, não é viciada igual a Bíblia de estudo, só bota a tradução que o autor quer. Você já mostra. Claro, exato. Dá um exemplo assim, legal. Uma expressão que às vezes. Por exemplo, eu abri ali esses animais, né? Aí aparece, numa é hipopótamo, na outra é unicórnio, na outra não sei o quê. Então, é assim. Lógico, na tradução, você tem que fazer opção. Não tem jeito. Não dá para colocar 2, 3 lá na tradução. Não dá. Você tem que escolher uma e colocar lá. Agora, no léxico, lá eu consigo ampliar essa discussão. Eu coloco a principal que foi adotada no ATI e coloco outras opções possíveis de tradução. Isso eu faço. Isso é bem interessante. Não coloco somente uma e a pessoa que não lê fala, então é só essa que existe. Não. Tem essa aqui que foi adotada, mas tem outras possibilidades também. Isso é importante. Então, o léxico, ele abre o leque de estudo sobre as palavras hebraicas. Isso é bem interessante. Sim. Vou pegar uma palavra aqui só, né? Pode falar. Eu até gosto da palavra aqui. A palavra, por exemplo, ela aparece só 2 vezes no texto bíblico hebraico
de Deuteronômio e Zacarias, a palavra é mamzer. Mamzer. O que era mamzer? Traduz como bastardo, filho ilegítimo, e assim, filho adulterino, uma coisa assim. Então, eu tive que colocar essa palavra na minha tradução transliterada como mamzer. Coloquei transliterado porque é difícil traduzir. E no léxico, eu coloco lá mamzer e coloquei outras opções de tradução daquela palavra. Então, a pessoa que vê o léxico, ele consegue ter uma visão mais ampla sobre aquele assunto, sobre aquela palavra. Isso se vê no léxico. Mas lá na tradução, não. Ela tem que colocar uma palavra que vai ficar lá. Sim. Então, o léxico, ele acompanha o ATI. Sim. Ele acompanha. Então, assim, essa aqui é uma das ferramentas mais completas em português, né? Exatamente. Talvez a mais completa. Sim. Completa em sentido de dicionário, léxico, tudo reunido nela. Eu diria que sim. Em português. Eu diria que sim. Em língua portuguesa, sim. Ele é bem completo. Da própria tradução são 4 volumes, seguindo um detalhe, né? Os 4 volumes do ATI, eles seguem a sequência do cânone judaico. Sim. Então, alguém que pegar lá o volume, por exemplo, o volume 2, não encontra Ruth. Ah, mas não tem Ruth. Tem sim, mas está no volume 4, que faz parte dos escritos, do escrito Vim, dos escritos. Então, assim, pega o volume 3 dos profetas, não acha Daniel, não acha Lamentações. A obra está incompleta. Não está incompleta. É que esses 2 livros estão na parte do escrito Vim, dos escritos, está no volume 4. Então, tem um detalhe importante para se dizer. Já para seguir o texto hebraico, então segue também a sequência dos livros da Bíblia hebraica. Porque a gente segue a Septuaginta, né? A Septuaginta e Vulgata, exatamente. Que é um pouco diferente. E pedir para a pessoa da Bíblia também não dividir em 2, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas e as Neemias. Eu pedi para juntar, porque na Bíblia hebraica é um livro só. É livro de Samuel, livro de Reis, livro de Crônicas, as Neemias. Então eu pedi para fazer isso. Então ficou um arranjo bem interessante, que é inédito no Brasil. Porque a gente tem esse costume de nós usarmos esse padrão quase que cristão, né, da divisão dos textos, da coleção, da organização, das ordens dos textos do Antigo Testamento. E no texto hebraico é bem diferente, né? É diferente, exatamente. Como é que a gente entra em contato com você? Quem quiser estudar, quem quiser... Isso, posso deixar aqui o meu Instagram? Pode deixar o Instagram. É meu nome, né? edson.de.faria.francisco. Edson de Faria Francisco, só que tem esses pontinhos no meio. edson.de.faria.francisco. Facinho. Então, pessoal, adicionem lá o professor Edson. Ele brevemente vai estar lançando também cursos, né, online. Isso, que eu pretendo... Vou começar esse mês aqui. É que o professor Edson é professor de universidade, né? Décadas aí trabalhando no Mackenzie, o MESP, mas quais outras? Eu trabalhei quase 24 anos na Metodista, no 24 MESP. anos, no isso, MESP. Fiz também serviço para o Mackenzie. Tenho a parceria com a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, uma parceria desde 2008, faz tempo já, quase. Desde 2008 trabalhando na SBB. Trabalhando na SBB, com o projeto da SBB. Ó, tá passando aí o Instagram dele, ó. Isso. A foto é a capa do léxico. Isso. Mas é ele mesmo, hein? Sou eu mesmo. Não é fake não é falso não. E você pode acompanhá-lo aí, as publicações, as edições, os congressos que ele participa. E você ia lançar um curso? Como é que você está? Então, eu quero lançar assim, vários cursos. O primeiro vai ser sobre a alfabetização do hebraico bíblico. Vai ser o primeiro curso. Vai ser online. Espero colocar em plataformas online. E fazer vários cursos ligados a esse universo do hebraico bíblico, da Bíblia hebraica. Muita coisa interessante, muita coisa útil que, inclusive, não se tem no Brasil. Não se tem. Não se tem. Por exemplo, tem muitos cursos que a gente vê que várias pessoas fazem, oferecem. Mas certos assuntos que não, esses não se encontram. Eu quero pegar esse nicho de assuntos que não são tratados, por exemplo, e fazer cursos online. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, mas tem coisa assim. Alfabetização do hebraico bíblico. Ok, tem vários cursos disso sobre esse assunto. É necessário, importante. Eu vou fazer o meu também.
Mas não quero parar só nisso, eu quero ampliar por exemplo, como usar, por exemplo, a Bíblia Hebraica Soticartense, que esse manual aqui é dedicado a isso, fazer um curso online sobre isso, cursos sobre os maçoretas, sobre o texto maçorético. Eu farei um curso sobre a Septuaginta também, talvez, e assim por diante. Tem bastante coisa interessante e necessária no Brasil para se fazer, como curso online. Maravilha. Então, pessoal, se você quiser chamar o professor Edson também para uma aula, congresso, sua igreja, palestra, seminário, você está disponível aí? Sim. Podemos conversar, sim. Verdade. Maravilha. Vamos falar sobre algumas curiosidadezinhas. Eu vi que você anotou aí da Septuaginta, algumas pimentas aí, tem algumas polêmicas aí? Tem, sim. Então fica à vontade. Não, eu comentei agora há pouco com o professor Lucas, né, que quando eu falo de Septuaginta, a pessoa fala assim, os manuscritos todos, mais de 5 mil manuscritos, são todos iguais. Não é bem assim. Há diferença entre eles, porque são vários copistas, são séculos de produção, então isso vai variar entre os manuscritos. Então não existe assim, 2 manuscritos idênticos, exatamente bíblicos. Isso não existe. É uma ilusão pensar que 2 manuscritos bíblicos da época medieval ou anterior são exatamente iguaizinhos. Isso não existe. Mesmo o texto maçorético da Idade Média pode ser mínimo, mas vai ter alguma diferença entre eles. Isso é normal. Isso é uma coisa que... Texto uniforme da Bíblia só vai surgir isso na época da imprensa. Quando se pega lá os textos impressos, sim, vai fazer lá 100 exemplares, os 100 serão iguais, exatamente. Mas isso é um fenômeno da imprensa, não na época do texto manuscrito. Isso é uma realidade que tem que se falar. Sim, que as pessoas também têm uma visão meio espírita, né? Parece que sei lá. O escritor incorporou e botou a mão aqui e começou a escrever a Bíblia. Não foi bem assim, não. Por exemplo, uma das coisas que eu anotei aqui, um pouquinho as coisas interessantes, assim, no Códice de Alexandrino, parecem algumas passagens, eu peguei uma só, pode ser que tenha mais. Do Códice Alexandrino. Da Septuaginta. A palavra, por exemplo, em vez de colocar a palavra Kyrios, Kyrie, no vocativo, quem estudou grego, Senhor, Kyrie, é Adonai. Adonai é hebraico, isso não é grego. A pessoa pegou a palavra Adonai, Senhor em hebraico, fez a transcrição fonética, a transliteração, e parece que ela fez ela declinou a palavra no vocativo. Isso é muito curioso. Hebraico, Então você declina uma palavra hebraica, Adonai, vê se Kyrie. Isso parece no Códice de Vaticano. Não é em todas as passagens, não, mas eu peguei isso, inclusive está no meu léxico, inclusive citado isso. O Códice de Alexandrino, interessante, os nomes próprios de lá, e de topônimos, nome de lugar, reflete próximo a uma grafia hebraica. Interessante isso. Porque quando pega o alexandrino e o sinaítico, os nomes são meio que adaptados para o grego. Interessante. E o alexandrino não, ele reflete uma grafia meio que hebraica. Talvez a fonte foi uma fonte diferente, um pouco diferente, maçorética, de tipo maçorético, que serve de base para o alexandrino. Interessante isso. Eu fiz uma comparação no livro do Josué. As grafias no grego a grafia não é igual. E do alexandrino reflete mais um texto mais hebraico de tipo maçorético. Interessante isso. Então, o que parece assim, entre eles corria textos, vários manuscritos, vários textos. Escolas também, né? Escolas também, e talvez um acesso a textos hebraicos, de tipo maçorético, por exemplo. Interessante isso. Mas já... No século V. Ah, tá. Século V depois de Cristo, né? Sim, depois, já pegando já a Idade Média. Ezequiel parece Shaddai, El Shaddai, parece como... geralmente é Pantocrator. Pantocrator, todo-poderoso, onipotente, Pantocrator. E algumas passagens de Ezequiel parece como Sadai, refletindo Shaddai do hebraico. Interessante isso. Ezequiel é que mostra a variedade de tradutores, de copistas. E será que também não era por causa da liturgia? Eles cantavam El Shaddai e aí pode ser também. Porque os textos são muito litúrgicos, né? Eles são feitos para a sinagoga ser lido, ser cantado. Né? Pode ser que no caso do Ezequiel,
O tradutor optou, em vez de colocar o Pantocrator, colocar uma transliteração, Sadai. Igual a gente fica cantando na Yeshua. Yeshua, né? Shaddai, Exatamente. Que é comum, né? Em cânticos, né? Nas igrejas evangélicas por aí, né? E que mais aqui... talvez vocês não saibam, a questão da escrita grega naquele tempo, que alguns, quando pega uma edição impressa, pensam que a edição impressa, aquelas letras se vê nos manuscritos, não é bem assim. Até o século IX, da era cristã, o grego não tinha, nem o latim tinha letras minúsculas, então era tudo letras maiúsculas e tudo junto. Então, quando pega um texto, por exemplo, desses códices da Septuaginta, você não consegue ver o final da palavra, que é tudo junto. Então, você pega um texto, é um bloco das palavras todas, expressões, tudo junto. Então, você tem... Sem pontuação, sem espaço. Quase sem pontuação, quase sem espaço nenhum. Então, era um trabalho ler aquilo. E letras minúsculas só aparecem a partir do século IX em diante, é que se começa a adotar a letra minúscula. Né? E, lógico, na época da imprensa, claro que as letras maiúsculas e minúsculas aparecem lá. E, lógico, com separação entre as palavras, claro. Né? Isso tudo para a gente ver a dificuldade que é o trabalho do biblista, né? O trabalho do tradutor, o trabalho... E a gente precisa honrar, e é invisível. Porque a Bíblia está com a gente. O texto está bonitinho. Sim. E aí, porque alguém jogou no Google, no ChatGPT e traduziu. Para fazer isso aqui, as duas coisas que eu fiz aqui, né? Tanto essa aqui, né? O ATI, né, quanto o próprio Lexo, foram trabalhos de solitário, trabalho de monge, na verdade. Quantos anos para fazer? O ATI foram cerca de 12. 12 anos. O Léxico cerca de 10, mais ou menos. Mas acontece que o Léxico, eu comecei a rascunhar ele, eu imagino que eu estava traduzindo números, livro de números. Então, comecei a rascunhar, fiz as tabelas e comecei a colocar as palavras. Quando eu acabei o volume 4... Em 2019, aí sim, dediquei somente ao léxico. Foi publicado em 2024. Então, assim, passei os 5 últimos anos de 2019 até 2023, por aí, só me dedicando ao léxico. Mas já tinha muita coisa já rascunhada antes. Claro, não ia começar do zero, ia dar muito trabalho. Você está há quantos anos nessa lida bota de hebraico e Bíblia? Coloca isso. Só de metodista são 24 anos. Quase 24. Coloca aí bem uns 30, 35 anos, desde a graduação na USP, vamos colocar bem uns 35 anos, mais ou menos. 35 anos de hebraísmo. Mais ou menos, mexendo com hebraico. Grego. Também, nesse meio também mexi com grego também. Então, desde a graduação da USP, vou pegar desde a graduação da USP, que eu entrei no final dos anos 1980. Coloquei uns 30, 35 anos, mais ou menos. Chegou lá em 80. Tinha algum... Quem era a referência aqui? 89, mas eu acho que foi 89, 90, por aí. Quem era de referência dessa época? Ainda tem alguém vivo? Referência onde? De hebraico. Onde? Na USP. Porque, assim, quando eu penso em línguas orientais, por exemplo, na área de história, orientalismo é muito fraco no Brasil e sempre era com Ciro Flammarion e a galera dele. Assim. Sim. E língua? Eu vou pegar a parte de hebraico bíblico. Não tinha. A minha professora de hebraico bíblico na USP foi a professora Tal Goldfein. Ela fez doutorado. Judia? Sim, claro, sim. Ela nasceu no Rio de Janeiro, só que ela emigrou para Israel há muitos anos. Ela estudou em Oxford, na Inglaterra. Ela foi professora do professor James Bach, muito famoso. Ele foi um grande estudioso da área do hebraico bíblico, James Bach, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E ela foi minha professora. Eu tive uma grande sorte de ter ela como minha professora. Se fosse citar o nome, eu diria a professora Tal Goldfein. É isso aí. E as obras dela em português? Não tem, eu acho que não tem. Ela tem um livro, mas está em inglês. Não tem tradução em português. Não tem. Mas acho que ela escreveu sobre uma questão dos aspectos verbais do hebraico bíblico, uma coisa assim. Legal. Ela foi uma ótima professora. Fosse citar nome, eu citaria o nome da professora Tal Goldfein. Que legal. A minha professora de hebraico bíblico na USP. Tem vídeo aí? Então pode passar. Graça e paz, Lucas Gestas.
Jaime Jorge de Linhares, no Espírito Santo. A minha pergunta é se o texto crítico de Nestle Aland ele é mais confiável do que o texto recéptico. Que Deus em Cristo abençoe. Obrigado. É Gesta. Não é... Como é que fala? Não é... É italiano? Não, é português mesmo. Pensei que foi italiano. Não é Legião, é um só, é Gesta. Então, para o senhor essa pergunta. Pode falar um pouquinho. Então, é assim. O texto crítico ou recéptico que é a briga hoje da internet? Eu acho que é uma briga assim, não tem muito... O texto crítico ele é respeitado. Ele, desde o século XIX, desde o Eberhard Nestle, né? Na Alemanha, o texto ele muitas décadas de estudo para preparar um texto que pudesse refletir o texto dos cristãos no início do segundo século da era cristã. E eu acho que eles conseguiram. É um texto assim, digamos assim, sem as adições posteriores. Então não se pode ter uma visão negativa sobre esse texto. Ele é muito importante. E se consolidou. Então todos os estudiosos, quase todos os estudiosos internacionais, de todo mundo, reconhecem o texto da Nestle Aland, um texto crítico, como um texto confiável. De fato é. E falando assim, um estudo de muitos manuscritos, mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento grego, de várias épocas, época medieval, época antiga. Então não se tem por que essa desconfiança assim por diante. Então, provavelmente é o texto que os primeiros cristãos do século II, do segundo século, tinham disponível. É um trabalho muito sério. Você pode até discordar de uma coisa ou outra. Como eu acho que talvez tem muita coisa de preferência de tradução de Bíblia, questões religiosas, dogmáticas, etc. Então eles não gostam muito dessa, mas aqui, né, ele não colocou tal palavra, que está no texto do Almeida. O texto da mulher adúltera, não está aqui, onde que está isso? Mas enfim, mas tem que se compreender. Está comentando aqui o professor Lucas, aqui agora há pouco, da nossa live aqui, que os escribas cristãos, ao longo dos séculos, eles fizeram várias modificações do texto. Isso é verdade, isso é comprovado. Não é que estou falando isso, estou inventando isso. Isso aconteceu, isso é comprovado. Uma diferença entre o escriba judeu e o cristão quando o texto proto-massorético entre os judeus, o texto hebraico, se tornou, digamos assim, o padrão, os escribas, até chegar aos maçoretas, eles tinham uma rigidez de cópia dos textos. Eles até contavam as palavras. Faziam estatística disso. Esticometria, né? Assim por diante. Palavras únicas, eles anotavam isso. Principalmente entre os maçoretas na Idade Média. Agora, os cristãos, os escribas cristãos, eles não tiveram esse cuidado todo com o texto grego do Novo Testamento. Então, ao longo do tempo, a gente viu ajustes, uma palavra aqui do grego que não era tão bonitinha, eles mudavam para outra palavra mais palatável. Isso aconteceu. Isso aconteceu. E assim, dá para ver se você pega na Logos. A Logos tem alguma... A Logos, sim. Aquela a assinatura cara. Sim. Você tem as fotos dos manuscritos, aí você vê de um século o texto aqui correndo aqui como comentário, e aí um manuscrito mais novo, o texto já inserido dentro. Isso. Se você compara assim com os documentos na Logos. Por exemplo, né, os 4 evangelhos, né, uma harmonização entre os 4 evangelhos. Uma palavra lá, por exemplo, orar e jejuar, está em um, o outro seria só jejuar, ou só orar, mas o outro está jejuar e orar. E os escribas faziam uma espécie de harmonização disso. Não, mas lá no outro evangelho está jejuar e orar, mas aqui está só jejuar. Não, vamos harmonizar. Eles faziam isso, essas modificações, esses, digamos, ajustes no texto grego. Isso aconteceu ao longo dos séculos entre os cristãos. Com os judeus não aconteceu isso. Eles mantiveram o texto do jeito que estava antigamente, até chegar à época dos maçoretas. Então, assim, o texto Recéptos, ele reflete o texto dessas várias épocas, desses vários séculos.
com esses ajustes todos, essas adições todas. É um texto cristão, né? Exatamente, isso é verdade. E o texto crítico, ele tenta resgatar o texto original do início do século II, sem essas intervenções de copistas. Essa é a verdade. E é um texto que tem que ser considerado. Ele é muito sério. Foram décadas de pesquisa árdua. Há pessoas que só dedicam a isso a vida inteira, como por exemplo, o Kurt Aland, por exemplo. Passou a vida inteira fazendo isso. Então, é algo que tem que ser respeitado. E é válido. Isso é válido. Maravilha. A Septuaginta, você vê também isso? Alguma das fontes dos textos mais antigos para os textos mais novos? Harmonização? Ou é só mesmo diferença de tradução dos tradutores e manteve a tradução depois que ela vai sendo feita? É que assim, na Septuaginta que parece que havia várias cópias, várias fontes em grego que se fazia as cópias. Parece que as cópias as fontes não eram uniformes, então variava entre eles. Por exemplo, pegar a fonte do Códice Alexandrino, o Códice Vaticano, a gente vê que não eram as mesmas fontes, não era. O que mostrava que tinha variação entre as fontes da Septuaginta. Isso reflete na cópia. Como eu falei agora há pouco do Códice Alexandrino, que os nomes lá, ele é mais próximo do hebraico. Você pega o Vaticano, é uma forma mais que ficou tradicional no texto grego. Interessante, então, o que mostra que as fontes são diferentes. Então, isso é o que você pode constatar. E eu acho, como historiador, é legal você ver essas diferenças quando você descobre, quando você compara, é maravilhoso. Porque é uma história cultural daquele povo, né? Exato. Eu vou pegar esse gancho aí para a questão das línguas bíblicas. Estudo de grego, hebraico, aramaico e tal. Tudo bem, nós temos ótimas traduções da Bíblia, ótimas edições, isso sem dúvida, nós temos muito boas. Mas, lógico, nada substitui a pessoa olhar, examinar e estudar o texto original, hebraico, grego, aramaico, etc. Tem coisas que são assim, intransponíveis para qualquer língua, qualquer tradução. Então, assim, estudar as línguas bíblicas é fundamental, para assim, conhecer mais de perto essas coisas todas que nós estamos falando aqui. Porque uma tradução, isso acaba se perdendo. Eu que tive a experiência de fazer o ATI durante 12 anos, e mesmo o Léxico também, eu pude ver isso. Eu via isso todo dia, toda hora, todo momento. Então, assim, eu vi assim, olha, como é importante conhecer o texto bíblico da Bíblia nas línguas originais. Isso é algo, digamos, crucial, fantástico. E eu ganhei também a Bíblia nova da SBB, né? Interlinear. Sim. Então, também tem a Bíblia da Sociedade Bíblica, eu só não trouxe porque eu estou em mudança, está tudo encaixotado lá em casa. Sim, mas, se vocês quiserem, pessoal, coloca aí no chat para trazer o professor Edson para falar de maçoretas, para falar de maçorá. Isso. Então, se você colocar aí no chat, eu quero o professor Edson de volta, coloca as perguntas aí que você quer também, agora de Bíblia hebraica, hoje a gente falou de Septuaginta, mas... Sim. Então, se chegar aí a 100 perguntas, a gente traz o professor Edson. Não precisa chegar a 100 não, pessoal. Coloca aí. Então, eu vou pegar esse gancho de novo, muito importante. Vocês falam de Septuaginta. Ok, uma versão muito importante, claro, não tem como. Mas o texto maçorético tem também muita importância também, que é a base das Bíblias atuais, inclusive. É texto maçorético. Então, as pessoas têm um fascínio pela Septuaginta e talvez uma espécie de menosprezo pelo texto maçorético. Já percebi isso várias vezes. E também sobre os maçoretas também. Pensa que eles fizeram modificações, deturparam o texto e coisas desse tipo. Maçoreta seria medieval e Septuaginta não antigo. Tem importância, isso aqui ela. Então, não, os dois textos são importantes. Então, falar sobre esse assunto, o texto maçorético, seria muito importante para você entender melhor o que é isso, qual a importância disso, a importância dos maçoretas, a questão da vocalização. Tem gente que fala assim, mas com a vocalização isso atrapalha a leitura do texto hebraico. Isso é mentira. Isso é falácia. Isso não existe. Se o texto não fosse vocalizado, nós teríamos uma imensa dificuldade de trabalhar com a Bíblia no original hebraico. Certamente, nossas Bíblias seriam baseadas ou na Septuaginta ou na Vulgata, não no texto hebraico.
É porque também tem essa ideia, porque Jesus usava a Septuaginta, já ouviu essa? Os apóstolos usavam a Septuaginta, os escritores do Novo Testamento usavam a Septuaginta, e na verdade isso é irreal, né? Não, isso é real, não é bem assim. Até que ponto Jesus teve acesso à Septuaginta, isso é uma discussão muito complicada. Se ele teve acesso, ele vivendo na antiga Judéia, Galiléia também, ele provavelmente teve acesso ao texto hebraico, ou o Targum, o texto aramaico. E não ao grego, né? Eu acho muito improvável. Mas o Paulo, como ele é um judeu helenizado, nascido fora da Judéia, falava grego, sim, ele teve acesso à Septuaginta. Isso é verdade, claro. Os escritores do Novo Testamento, ao escrever o Novo Testamento, ao fazer as citações do Antigo Testamento, a maioria das citações é da Septuaginta. Isso é verdade, porque é a Bíblia que eles já tinham ali. Mas isso foi entre os cristãos, entre os apóstolos, etc. Mas também tem citações que não estão na Septuaginta, né? Tem isso também, isso é verdade mesmo. Agora, sobre Jesus mesmo, é algo muito complicado. Até que posso polemizar aqui a questão até que ponto ele era alfabetizado. Em grego, né? Para ler Septuaginta. Mesmo hebraico também. Mesmo hebraico. Isso é uma questão. A gente não pode criar aquela ideia que ele sabia falar todas as línguas, latim, grego, tudo etc. Falando do homem, Jesus de Nazaré. É difícil. São questões sensíveis, mas eu acho falar, até um pouco absurdo você falar de Jesus lendo a Septuaginta, até porque ele é um homem da Judéia e da Galileia que está falando em aramaico, e na sinagoga está lendo em hebraico, né? E no máximo o Targum, que seria... O Targum é aramaico, isso. O Targum a gente pode dizer que é uma paráfrase em aramaico, né? Mais ou menos isso. O Targum não tem um tipo de texto fixo. Ele varia muito. Por exemplo, pegar o Targum de Onkelos, ele é mais literal. Ele segue muito próximo do texto hebraico. Mas pega outros tipos de Targum, ele é mais parafrástico, é mais interpretativo. Isso acontece de fato. É variado. O Targum não é um texto uniforme, não. Ele varia muito. É porque a gente lê o Novo Testamento em grego, as palavras de Jesus em grego, e as pessoas acham que Jesus está falando em grego lá. Isso, não é bem assim, não. Ele falava aramaico. Tá todo um esforço de tradução do oral, daquilo que Jesus ensinou em oral para o grego, para depois escrever, né? Primeiro traduz do que Jesus realmente falou, tanto é que tem a luta lá de décadas do Joaquim Jeremias de achar a ipsima vox de Cristo, né? Sim. Mas enfim, e até o uso da Septuaginta pelos escritores do Novo Testamento também não é só da Septuaginta, né? São cerca de acho que 350 citações do Antigo Testamento, 300 são da Septuaginta e outras 50 da Bíblia Hebraica. E alguma coisinha, talvez, do Pentateuco Samaritano. Pentateuco Samaritano? Isso, alguma coisinha pouca. Alguma coisinha. Mas a maioria esse tema eu quero também trabalhar aqui, Pentateuco Samaritano. Isso, seria bom também. Seria interessante também. Coisas assim raríssimas de ver. Targum, Pentateuco Samaritano, um pouquinho sobre a Peshita. Que é raríssimo. Eu não conheço nenhum podcast que abordou isso até hoje. Né? Então, se você gostou daqui hoje, tá convidado para voltar. Tá bom, ok. E se o pessoal pedir aí, clamar, gente, ajuda esse programa aqui a compartilhar para o pastor César querer que eu faça o segundo programa, hein? Então você tem que dar o like, você tem que comentar na minha página, Professor Lucas Gesta, na página do Pastor César, na página da FTB. Fala, gostei do programa, quero outro. E lembrando, pessoal, você que quer uma introdução da história da Bíblia, tudo isso que eu estou falando aqui, e talvez, eu estou perdido, mas eu estou gostando. Eu tenho um curso de História da Bíblia. Então, a formação mesmo dos textos em ambiente cristão, você vai encontrar nesse meu curso. Então, só você acessar lá a minha página do Instagram e entrar na minha plataforma, Professor Lucas Gesta. E, o cânon, quando é que foi formado o cânon? É concílio, não é? Isso tudo está sendo trabalhado nesse curso de História da Bíblia. Você pode correr lá, Professor Lucas Gesta, Instagram, youtube.com.br, o site, você encontra isso. Professor Edson, você quer deixar suas considerações finais aqui pra gente? Uma coisa que eu queria falar aqui
Já está acabando já o programa? Já está acabando o programa? Se você quiser, fica à vontade. Não, é só rapidinho. Até aqui. 5 horas da tarde, rapidinho. né? Não, eu tenho outras coisas para fazer. Mas, assim, falando um pouquinho dessa obra aqui, que é a minha mais recente, que essa obra aqui, por exemplo, tem 3 partes principais, que eu acho que é bom falar para o pessoal, para saber o que ele abrange, né? Lógico, tem 3 partes. A primeira parte, claro, hebraico bíblico. A segunda parte é aramaico bíblico. E tem uma terceira parte, que é o aramaico de Qumran e do eclesiástico, uma coisa inédita no mundo. Maravilha. Aramaico de Qumran e mais qual outro? O hebraico de Qumran e do eclesiástico. Do eclesiástico. Eclesiástico, porque o eclesiástico, a original dele é hebraico, não é grego. Sim. Tá? Lógico, o texto canônico é grego, evidentemente. Mas o texto original do eclesiástico, do Ben Sira, é hebraico. Do Siracida, é hebraico. Então aqui tem um pouquinho, deixa eu mostrar. Essa aqui é uma parte 3. Você quer pegar isso? Deixa é mais fácil? Vou mostrar uma página apenas, né? Da terceira parte. Da terceira parte, que lá tem várias verbetes de Qumran e do eclesiástico. E lá também tem uma sigla, uma abreviatura que indica se é uma variante de Qumran, se é uma grafia de Qumran, por exemplo. Então, isso tudo aparece na parte 3 dessa obra. É algo que ninguém fez. Ninguém fez? Ninguém fez esse tipo de coisa. Se você fez. Exatamente. Lógico, baseado em fontes, claro, mas dessa forma que eu fiz aqui é algo inédito. E de marcar, de colocar no verbete, lá tem PEC, né? P-E-Q. É prática escribal de Qumran, como a grafia própria de Qumran. Então, isso tem nesse léxico. Que legal. Então é um trabalho bem interessante. Vale a pena adquirir. Então, se você é estudioso de hebraico, se você ama a Bíblia, você está fazendo aí essa semana a imersão aí, dos primeiros passos no hebraico com o pastor César, isso aqui é o caminho de você. Vamos ter mais hebraísta no Brasil, né? É importante, porque outra coisa que eu penso, precisa de tal coisa, então o funcionário vai fazer. Não, eu não consigo fazer tudo. Eu sou uma pessoa sozinha, então não tem como produzir tanta coisa. Me pediram para fazer tradução de Septuaginta, isso aqui lá, isso aquilo, tá, léxico Septuaginta, mas não consigo fazer isso. Eu ia te pedir uma coleção de textos bíblicos armênios. Fazer uma edição crítica em português. Aí é complicado, né? Tô brincando. Né? Então, assim, aí seria mais 10 anos. Acho que não seria possível. Mas seria importante, assim, ter mais pessoas trabalhando no Brasil, trabalhando nesses temas para produzir coisa que o Brasil precisa de textos, né? de edições sobre esses assuntos. Só que tem que ter mais gente, não? Tem algum centro brasileiro, alguma universidade que a gente possa dizer que é um local referência de biblista, PUC-Rio? Eu não diria uma só. As PUC são importantes porque sempre tem vários meus colegas de área são professores da PUC, ou do Rio de Janeiro, ou do Paraná, por exemplo, Minas. Tinha Metodista, que tiveram um centro, enfim. Não sei dizer mais outros centros exatamente. Os de biblistas também no Sudeste, né? Eu diria que sim, no Sudeste. A maior parte do Sudeste, exato. Um pouquinho no Sul, mas o Sudeste é o mais forte, isso é verdade. Então o pessoal vai ter que se mudar para cá para fazer mestrado e doutorado, né? Os grandes centros são por aqui, na parte do Sudeste, é verdade. E também no Paraná também, na PUC do Paraná. Lá tem os biblistas também importantes que trabalham lá. Seria outro centro que eu poderia indicar, que poderia citar aqui. Maravilha. Então, professor Edson, você quer alguma consideração, alguma palavra final? Eu quero agradecer ao professor Lucas por essa oportunidade, estar aqui no estúdio bonito dessa rádio. Foi a minha primeira vez, eu agradeço muito essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, das minhas pesquisas, dos meus projetos, que serão muito importantes para aqueles que vão ter acesso a isso. E eu espero ter outras oportunidades, de repente, outras conversas, estarei sempre à disposição. E espero que essa conversa nossa aqui tenha sido boa para vocês que estão assistindo esse programa. Muito obrigado por tudo.
Obrigado, professor Edson. É uma honra estar aqui com você. Um dos maiores biblistas aí do nosso país e também da América Latina e também de língua portuguesa. Verdade. Não estou puxando o saco, não. É real isso que eu estou falando, internacionalmente também sendo citado. Quero agradecer a vocês que comentaram, vocês que compartilharam. Esse é o nosso primeiro programa e espero sempre vocês para a gente estudar a história do cristianismo, a história da Bíblia, tudo aquilo que tem a ver com a história do cristianismo, a gente vai abordar nesses programas daqui para frente. Aqui é o professor Lucas Gesta e a gente se vê no próximo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.